Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de matemática Wesley. Na aula de hoje eu vou estar ensinando para vocês os múltiplos e divisores de um número natural. Bom, o que são os números naturais? Você já deve ter estudado isso já na série anterior, né? Mas os números naturais são aqueles números que começam do zero e vão até o infinito. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então os números naturais são esses. E o que vai ser o múltiplo de um número natural? Bom, a gente vai pegar um número e vai multiplicando ele pelos números naturais. Por exemplo, a gente pode pegar o 2 aqui, ó, como nosso primeiro exemplo, e multiplicar ele por zero, né? 2 vezes zero vai dar zero. Vou pegar esse 2 aqui, ó, e vou multiplicar ele por 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8, tá? Então, os múltiplos de 2, a gente tem o 0, tem o 2, tem o 4, tem o 6, tem o 8 e assim por diante. Você pode ir multiplicando por essa sequência aqui, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Você pode fazer a mesma coisa com o número 5. Você pode multiplicar por 0, que dá 0, pode multiplicar por 1, que dá 5, pode multiplicar 5 por 2, que dá 10, 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 4 dá 20, tá? E o 7 também, a gente pode fazer isso com 7. Na verdade, você pode fazer isso com qualquer número, tá? E quando você multiplica ele por essa sequência de números naturais, você vai achar os múltiplos desse número, tá bom? Então, os múltiplos de um número nada mais é do que você pegar esse número e multiplicar ele pelos números naturais, tá bom? Esse vai ser os múltiplos deles. E a gente também tem os divisores de um número natural, tá? O que vai ser isso? Vai ser quando você pega um número natural e divide ele e o resultado dá exato, tá? Então a gente diz que esse número, ele é um divisor daquele número natural. Por exemplo, você pode pegar o número 8 aqui, ó, e dividir por 4, né? Que aí vai dar 2. Você pode pegar o 6 e dividir por 3, que dá 2, tá? Então, esse número 4 aqui, ele é um divisor do 8. O número 3 é um divisor do 6, né? Se eu pegar 4 e dividir por 2, dá 2. Então, quer dizer que esse número 2 aqui é um divisor do 4, tá? Eu vou explicar isso mais detalhadamente, tá? Mas a noção é essa, beleza? Bom, pessoal, a gente também, é interessante para a gente achar o MMC de um número, né? O que é MMC? É o mínimo múltiplo comum. Bom, o que a gente quer com isso? Bom, quando a gente tira o MMC entre dois ou mais números, a gente quer encontrar, né, o menor número que é múltiplo de dois números quaisquer, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui bem simples. A gente pega esse exemplo aqui, ó, que fala o seguinte: encontre o MMC de 4 e 6, né? Dos números 4 e 6. Então eu tenho o MMC do 4 e 6, vou escrever dessa forma aqui, MMC de 4 e 6. E aí você vai pegar esses dois números, colocar dessa forma aqui, ó, 4, coloca uma vírgula e o 6. Traça uma reta aqui. E aí você vai começar a fazer a divisão desses dois números aqui, tá? Você vai dividir eles até chegar no número 1. Então, por exemplo, vou dividir 4 por 2, deu 2, certo? 6 dividido por 2 dá 3. Beleza. Eu posso dividir por 2 de novo? Posso, né? Esse 2 aqui, ó, ele é divisível por 2. Então eu vou dividir 2 dividido por 2 dá 1. Esse 3, ele é divisível por 2? Ele até é divisível, mas não dá um número exato. Então eu não vou fazer a divisão, tá? Então eu pego e escrevo 3 aqui embaixo. Tá? Aqui eu já cheguei no 1 desse lado aqui, ó, antes da vírgula. Agora eu quero fazer esse 3 chegar até o 1 aqui. Qual o número que eu vou dividir o 3 que vai dar 1? Vou dividir o 3 por 3, tá? 3 dividido por 3 dá 1, beleza? E quando você chega no número 1, você não divide mais. Então esse 1 que está aqui, você só desce ele aqui para baixo, beleza? E depois,
Para achar o MMC, você vai multiplicar esses números que estão aqui, ó. Você vai multiplicar 2 vezes 2. O resultado disso, você vai multiplicar por 3, certo? Então eu fiz isso aqui embaixo, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então quer dizer que o 12, ele é o MMC dos números 4 e 6, certo? Esse daqui é a forma que a gente vai encontrar o MMC desses dois números, beleza? Tem um detalhe aqui que eu não falei com vocês, né? Por exemplo, esses números que eu estou dividindo aqui, ó, como que eu vou saber quais números que eu vou fazer a divisão aqui? Bom, gente, isso aqui é uma coisa simples. Por quais números devemos dividir, né? Você vai sempre fazer a divisão a divisão do MMC pelos números primos, tá? Quem são os números primos? São aqueles números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 2, o número 3, o número 5, 7, o número 11, o número 13 e assim por diante, tá bom? Então, essa divisão que a gente vai fazer no MMC, né, no mínimo múltiplo comum, a gente começa a fazer ela pelos menores números primos, tá? Se for possível, tá? Se não for possível, você pode pegar um número que está na sequência, mas sempre tentar pegar o menor. Por exemplo, nesse exemplo 2 aqui, fala o seguinte: encontre o MMC de 30 e 60. Então você vai escrever dessa forma aqui: MMC, certo? Abre parênteses, coloca o 30, coloca uma vírgula 60, fecha parênteses, certo? Para a gente saber que está fazendo o MMC, beleza? E aí você vai pegar o número 30, coloca uma vírgula aqui e coloca o 60, certo? Traça essa linha aqui, ó, essa linha aqui, na vertical, e aí você vai começar a tentar dividir pelos números primos menores. Qual que é o primeiro número primo aqui que eu tenho? É o 2, certo? Esse 30 aqui, ele é divisível por 2? É, né? O 30 a gente consegue dividir aqui por 2. 30 dividido por 2 dá 15. O 60 dividido por 2 também? Sim. 60 dividido por 2 dá 30. O 15, consigo dividir ele por 2 e dar um número exato? Não dá, né? Se você dividir 15 por 2, daria 7,5. Então a gente não quer fazer isso. Mas o 30 dá certo? Dá, né? Se eu dividir 30 por 2, dá 15, certo? Agora, esses dois 15 aqui, eu não consigo dividir por 2. Então, eu vou dividir esses dois 15 pelo próximo número primo, que é o 3. Por 3 eu consigo. 15 dividido por 3 dá 5. E 15 dividido por 3 também dá 5, certo? Consigo dividir o 5 por 3? Não consigo mais. Agora, eu vou dividir pelo próximo que seja possível aqui, tá? Que nesse caso aqui é o número 5. Então, vai ficar 5 dividido por 5 dá 1, e aqui também dá 1, certo? Então a gente pega essa coluna aqui, ó, todos esses números que a gente dividiu aqui, e vai multiplicar eles para achar o MMC. Então você vai escrever aqui embaixo, né? Faz 2 vezes 2, que dá 4, certo? 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60, certo? Então isso quer dizer que o MMC entre os números 30 e 60 é o próprio número 60, tá bom? Essa é a nossa forma de encontrar o nosso MMC. Beleza, pessoal? Na próxima aula eu vou ensinar vocês a calcular o MDC, tá? Que seria o nosso máximo divisor comum, beleza? Bom, por enquanto é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me procurar, beleza? Até a próxima aula e bons estudos para vocês.